Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de Português Explica Enem. Meu nome é Stephanie e hoje eu vou continuar falando para vocês sobre os termos da oração. Nos últimos vídeos a gente já viu os termos essenciais, que são o sujeito e o predicado. Hoje a gente vai ver os termos integrantes, aqueles que integram, que completam o sentido da frase. São eles os complementos verbais, o complemento nominal e o agente da passiva. Os complementos verbais são dois, o objeto direto e o objeto indireto. O objeto direto é quando não precisa de vir acompanhado de preposição para completar o sentido do verbo. E o objeto indireto sempre vai vir acompanhado da preposição. Então, nessa frase aqui, por exemplo, Pedro jogou futebol. Qual que é o complemento verbal? É a palavra futebol. Futebol não vem acompanhado de preposição, porque o verbo jogar ele é um transitivo direto, ele não exige a preposição. Então, o complemento verbal, o termo integrante aqui, é o objeto direto futebol. Aí aqui a gente tem o sujeito simples, né, que é um termo essencial, jogou futebol é o predicado verbal. É isso. Agora vamos ver um caso de objeto indireto. Frase: eu duvidei da opinião dele. Qual que é o complemento verbal nessa frase? A gente tem que olhar o verbo. O verbo é duvidar. Quem duvida, duvida de alguma coisa. Então, o verbo é transitivo indireto. Ele já exige a presença da preposição. Aí, então, duvidei de quê? Da opinião dele. Esse é o complemento verbal, objeto indireto da frase. Agora vamos falar do complemento nominal. Se o complemento verbal é aquele que complementa o sentido do verbo, o complemento nominal é aquele que complementa o sentido do nome. Na frase, ainda não terminaram a construção da casa. Ainda não terminaram a construção da casa. Nessa frase, a gente tem dois termos integrantes. Nós temos o complemento verbal e temos o complemento nominal. Qual que é o complemento verbal? O verbo está aqui, terminaram. Terminaram o quê? A construção. Esse é o complemento verbal, objeto direto. E qual que é o complemento nominal? Se a gente fala, ainda não terminaram a construção, a gente pergunta, que construção? Construção de quê? E aí a gente tem o da casa, que é o complemento nominal. Construção é um substantivo, é um nome. Então, da casa está completando o sentido de um nome, por isso, complemento nominal. Por último, nós temos o termo integrante chamado agente da passiva. O agente da passiva só ocorre em frases que estão na voz passiva analítica. E ele meio que corresponde ao sujeito da frase quando está na voz ativa. Porque ele vai indicar quem fez a ação e vai estabelecer a concordância com o verbo. Por exemplo, na frase a prova foi corrigida pela professora. Qual que é o agente da passiva nessa frase? Pela professora. Está indicando quem fez a ação. E aí o agente da passiva sempre vai ter pela, pelo, pelos, pelas, por,
Tipo, a prova foi corrigida por mim. Então é isso. Espero que tenha ajudado. Estudem bastante. Até mais.